Nos últimos dias, o estado do Paraná foi palco de um dos episódios meteorológicos mais intensos já registrados em sua história recente. Imagens aéreas e vídeos captados por moradores de Rio Bonito do Iguaçu mostraram um rastro de destruição impressionante. Casas completamente demolidas, veículos arremessados e árvores arrancadas pela raiz. A análise preliminar realizada por meteorologistas do CIMEPAR e de instituições independentes indica que o fenômeno foi, de fato, um tornado de categoria EF3 na escala Fujita aprimorada, com ventos estimados entre 220 e 265 km por hora. Entretanto, o episódio ganhou repercussão nacional não apenas pela intensidade dos ventos, mas também pela confusão terminológica que tomou conta de parte da mídia. Diversos portais e programas de televisão se referiram ao evento como ciclone, furacão e até mesmo mini furacão, que são expressões que, embora sejam populares, não correspondem ao fenômeno físico que de fato ocorreu. E essa confusão é compreensível, já que todos envolvem ventos fortes e rotação atmosférica. No entanto, do ponto de vista da meteorologia dinâmica, tornados e ciclones são fenômenos completamente distintos, tanto em escala quanto em mecanismo de formação. E para compreender o que realmente aconteceu no Paraná, é essencial diferenciar esses conceitos, entendendo as bases físicas e termodinâmicas que definem cada tipo de sistema atmosférico, desde os ciclones tropicais, subtropicais e extropicais até os tornados, que representam a forma mais concentrada e destrutiva de circulação convectiva da atmosfera. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar de uma vez por todas qual que é a diferença entre tornados e ciclones. Bora lá! Um tornado é uma coluna de ar em rotação intensa, que se estende desde a base de uma nuvem, cumulonimbus, até o solo. Ele é o fenômeno atmosférico de ventos mais violentos conhecido, com velocidades que podem ultrapassar os 500 km por hora, nos casos mais extremos. Do ponto de vista dinâmico, o tornado é uma manifestação de mesoescala. O que isso significa? Ele ocorre em dimensões que variam de algumas centenas de metros até poucos quilômetros. Ele nasce dentro de tempestades severas do tipo supercélula, onde há uma corrente ascendente de ar coexistindo com um movimento descendente. Isso tudo em ambiente altamente instável. Uma supercélula é uma supernuvem cumulonimbus, que é uma nuvem de tempestade. Então, em palavras mais simples, a supercélula é uma supernuvem de tempestade e é nela que pode nascer um tornado. Só que nem sempre uma supercélula vai gerar um tornado. A gênese de um tornado, ou seja, o nascimento de um tornado, está associado à presença de cisalhamento do vento, que é a variação de velocidade e direção do vento com a altitude. Ou seja, esse vento ele vai acabar soprando aqui em altitudes diferentes, em direções e velocidades diferentes. Aqui na parte de cima ele vai soprar para um lado, aqui na parte de baixo vai soprar para o outro. Isso é o cisalhamento do vento, que combinado com as correntes ascendentes e descendentes, que eu expliquei para vocês, esses são os mecanismos iniciais para a formação do tornado. Então, esse cisalhamento cria uma rotação no ar, que pode ser inclinada para vertical pela corrente ascendente da tempestade. Então, enquanto os ventos estão indo em direções diferentes, a corrente ascendente faz com que ela fique na vertical e girando. E quando essa rotação se intensifica e se concentra, forma-se então um mesociclone, que é o embrião do tornado. E quando a pressão no núcleo desse vórtice diminui abruptamente, a rotação se acelera ainda mais e o funil começa a se alongar em direção ao solo. Até então, ele é chamado de nuvem funil. Então, na base da nuvem cumulonimbus, você vai verificar aquele sistema de funil, mas ele ainda não tocou o solo, ou seja, ele ainda não deu origem a um tornado. E somente quando ele toca o solo que se caracteriza a formação de um tornado. Ele fica visível justamente por conta da condensação do vapor de água, na forma de gotículas, e também por conta da poeira e detritos levantados da superfície. Aí a gente tem realmente o funil tornádico. Os tornados geralmente têm curta duração, entre 5 e 15 minutos mais ou menos, em média. Claro que alguns podem durar mais ou menos. E eles sempre deixam um rastro estreito de destruição, geralmente seguindo por uma trilha, o que diferencia-se de um vendaval que destrói uma área ampla, sem trilhas. E para classificar a sua intensidade, a gente utiliza a escala Fujita aprimorada, que vai de EF0 até EF5, que é baseada nos danos observados. Um tornado EF0 possui ventos de 105 até 137 km por hora,
que já é suficiente para destelhar casas, enquanto um EF5 ultrapassa 322 km por hora e pode demolir estruturas de concreto. E embora seja interessante que a gente tenha imagens, fotos e vídeos do tornado tocando o solo, na verdade, né, a nuvem funil tocando o solo e se tornando um tornado, não precisamos dessas fotos para categorizar que houve um tornado numa região. A gente faz isso utilizando imagens de radar e olhando os danos na superfície. Os danos de um tornado, como eu falei para vocês, se diferenciam de um dano de um vendaval comum. Então é possível você classificar e dizer com toda certeza que ali aconteceu um tornado, mesmo sem ninguém filmando aquele tornado. Aliás, antes da década de 90, era muito difícil as pessoas terem filmadoras, né? Câmeras fotográficas, era coisa rara. Então as pessoas não conseguiam filmar esses eventos, só os meteorologistas quando davam sorte. Hoje em dia é mais comum, mas nem sempre às vezes dá tempo, porque ele é muito rápido, muito intenso, as pessoas realmente precisam correr para se salvar. Não dá tempo de pegar o celular e filmar. Diferente de uma chuva forte, que depois começa a intensificar ainda mais, aí começa o vento mais forte, dá tempo da pessoa começar a filmar, e aí quando a coisa começa a ficar feia, a pessoa corre, mas aí dá tempo. O tornado não, o tornado é tão rápido, tão intenso, que não dá tempo de sacar o celular e começar a filmar. Mas isso não é necessário para a classificação da ocorrência de um. E a ocorrência dos tornados está intimamente relacionada a ambientes continentais instáveis, especialmente em regiões de contrastes entre massas de ar quentes e frias. Então, o tornado ele precisa se formar no continente. Ele se forma no continente, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o corredor de tornados, ali na região do Texas e Dakota do Sul, que reúne justamente essas condições dessas diferenças de massas de ar, né, com certa frequência. No Brasil, eventos tornádicos são menos intensos, mas ocorrem sobretudo no sul e no centro-oeste e parte ali de São Paulo, como demonstra esse episódio em Rio Bonito do Iguaçu, no dia 7 de novembro, né, que foi classificado como EF3, o que fica claro pela destruição que ele causou, incluindo mortes e vários feridos. Enquanto o tornado é um fenômeno localizado, o ciclone pertence à escala sinótica, ou seja, abrange centenas a milhares de quilômetros de área. O termo ciclone designa genericamente qualquer sistema atmosférico com centro de baixa pressão e movimento de rotação dos ventos ao seu redor. No hemisfério sul, essa rotação é no sentido horário, no hemisfério norte, no sentido anti-horário, devido à ação da força de Coriolis. Os ciclones podem ser classificados em 3 tipos principais: tropicais, subtropicais e extratropicais. Essa classificação depende das condições térmicas e estruturais da atmosfera em que os ciclones se desenvolvem e do tipo de energia que alimenta o sistema. O ciclone tropical é o mais conhecido e o mais devastador. Trata-se de um sistema de baixa pressão formado sobre os oceanos tropicais quentes, onde a temperatura da superfície do mar ultrapassa os 26,5 graus Celsius. Nesses ambientes, o calor latente liberado pela condensação do vapor de água é a principal fonte de energia, e por isso o ciclone tropical é considerado um sistema de núcleo quente, ou seja, o núcleo dele é mais quente do que a atmosfera ao redor. E o processo de formação, conhecido como ciclogênese tropical, ocorre quando o ar quente úmido sobe, gerando intensa convecção. Uma corrente de convecção é quando um fluido quente fica mais leve e sobe, e um fluido mais frio fica mais pesado e desce. Isso acontece nos oceanos, isso acontece na atmosfera, isso acontece no manto da Terra, tá? Essa ascensão do ar quente, né? Vamos lembrar que o Sol aqueceu a superfície do mar acima dos 26,5 graus, esquentou a água ali, gerou vapor, esse vapor subiu rapidamente e essa ascensão reduz a pressão na superfície, atraindo mais ar para dentro do sistema. E à medida que o ar se eleva, ele esfria, né? Porque nas camadas mais altas da troposfera fica mais frio. A temperatura cai cerca de 6,5 graus a cada 1.000 metros de altitude. E então, esse vapor de água condensa, liberando esse calor que reforça a corrente ascendente, criando um feedback positivo. E aí o resultado é uma espiral de nuvens organizadas ao redor de um olho, onde a pressão é mínima e o ar é relativamente calmo e seco. Inclusive, né, viralizou aqueles aviões que estudam esses ciclones lá nos Estados Unidos, né, passando ali dentro do furacão Melissa.
E dentro do olho o voo é tranquilo, mas quando eles entram nas paredes, aí sim a turbulência começa. A estrutura de um ciclone tropical é altamente simétrica. As bandas espirais de nuvens formam mais ou menos uma área circular. A gente tem ali um olho central e um muro do olho, que é o que fica ali em volta, que é onde ocorrem os ventos mais fortes e as chuvas mais torrenciais. O tamanho típico varia de 300 a 500 km de diâmetro, considerando, no caso, o raio de vento máximo, e a sua duração pode superar a uma semana. Dependendo da região, o ciclone tropical recebe nomes diferentes, e é aqui que entram os nomes. Tudo isso que eu falei para vocês até agora é ciclone tropical. E aí, quando esse ciclone acontece no Atlântico Norte e no Pacífico Nordeste, ele é chamado de furacão. Ou seja, os ciclones tropicais que acontecem no continente americano, principalmente ali na América do Norte, América Central, eles são chamados de furacões. Já o tufão acontece no Pacífico Oeste, ali na parte leste da Ásia, sudeste da Ásia, parte da Oceania. Já nas demais regiões do mundo não existe um nome específico, aí fica o nome geral mesmo, que é ciclone tropical, que no caso é no Oceano Índico e sul do Pacífico, numa parte mais sul da Oceania. O único furacão que atingiu o Brasil foi o Catarina em 2004, porém, alguns meteorologistas discordam dessa classificação. Mas por que é difícil a formação de furacões por aqui? Porque as correntes oceânicas do Atlântico Sul, como a corrente do Brasil, não são tão quentes quando comparadas às do Atlântico Norte na região do Mar do Caribe, que no caso produz os piores furacões, né? Essa diferença de temperatura superficial impede o acúmulo de calor latente necessário para alimentar um sistema tropical de grande escala. Além disso, o Mar do Caribe é mais raso e cercado por ilhas, que faz com que ele se torne uma verdadeira panela de água quente, porque essa corrente fica marinando ali e esquentando. Uma configuração que não existe no litoral brasileiro. Por exemplo, você tem um Nordeste que se projeta para o leste, então você não tem uma concavidade aqui no nosso litoral que prende a corrente do Brasil aqui para que ela fique mais quente ainda, né? Um outro fator é o forte cisalhamento dos ventos sobre o Atlântico Sul. Esse cisalhamento tende a desorganizar as colunas convectivas ascendentes, impedindo a formação de um núcleo simétrico, que está associado a essa zona de baixa pressão, que é essencial para a manutenção de um furacão. Então, olha só, enquanto o cisalhamento do vento é essencial para a formação de tornados no continente, esse mesmo cisalhamento ele pode atrapalhar a formação de ciclones tropicais, né, furacões e tufões, no mar. E embora o Brasil não tenha as características necessárias para a formação constante de furacões, como o clima tem mudado no mundo todo, esse padrão pode mudar por aqui, levando à ocorrência de furacões no futuro. E a intensidade dos furacões é classificada pela escala Saffir-Simpson, que vai da categoria 1, com ventos de 119 a 153 km por hora, até a categoria 5, acima dos 252 km por hora. Como exemplo notório, podemos citar o furacão Katrina em 2005, com ventos superiores a 300 km por hora e uma devastação em larga escala. Inclusive, os ciclones tropicais têm ficado tão fortes que os cientistas estão pensando em adicionar a categoria 6 na escala. A dissipação dos ciclones tropicais ocorre quando eles avançam sobre áreas continentais, onde eles perdem a fonte de umidade, ou então quando encontram águas frias, que interrompem o ciclo termodinâmico de alimentação por calor latente. Já os ciclones subtropicais ocupam uma posição intermediária entre os sistemas tropicais e os extratropicais, que daqui a pouco eu falo melhor para vocês, né? Eles se formam em latitudes médias e combinam características de ambos os tipos. Eles possuem um núcleo parcialmente quente e frio, o que significa que a sua energia provém tanto da liberação do calor latente quanto do contraste horizontal e vertical de temperatura. A estrutura de um ciclone subtropical é menos organizada do que a de um ciclone tropical. O campo de ventos tende a ser assimétrico, então ele não tem aquela forma circular quase perfeita. E o centro de baixa pressão é mais amplo. Apesar disso, esses sistemas podem gerar ventos intensos e chuvas volumosas, especialmente sobre o oceano. No Atlântico Sul, os ciclones subtropicais são relativamente comuns, e alguns recebem nomes pelo Centro Hidrográfico da Marinha do Brasil, como o Arana em 2011, o Curumim em 2020 e o Iaquecã em 2022. Inclusive, eu fiz vídeos sobre o Iaquecã na época. Muitos desses sistemas, ao se deslocarem para latitudes mais elevadas, sofrem transição extratropical, perdendo o núcleo quente e adquirindo características frontais. E por fim, nós temos os ciclones extratropicais, que são sistemas de baixa pressão típico das latitudes médias, acima dos 30 graus. 30 graus aqui não estou falando de temperatura, tá? Estou falando de latitude.
E diferentemente dos ciclones tropicais, eles são alimentados por gradientes horizontais de temperatura. O que isso significa? Pela diferença térmica entre massas de ar quente e frio, que os torna sistemas de núcleo frio, ou seja, o núcleo deles é mais frio do que o ar ao redor. Esses ciclones se desenvolvem ao longo de frentes frias e quentes e são fundamentais na redistribuição de energia entre os trópicos e os polos. A sua estrutura é assimétrica, apresentando um centro de baixa pressão cercado por sistemas frontais que se estendem por milhares de quilômetros. Um sistema frontal é uma zona de transição entre duas massas de ar com características diferentes, como temperatura e umidade, que causa mudanças no tempo atmosférico. Geralmente é visível como uma faixa de instabilidades com chuvas, e é isso que geralmente acaba com a praia do brasileiro no final de semana. O mecanismo de formação é assim: com o deslocamento das massas de ar, o ar quente é forçado a subir sobre o ar frio. A rotação é induzida pela força de Coriolis, e o sistema amadurece até que o ar quente seja completamente elevado, dando origem à oclusão, que é o estágio final do ciclone extratropical. Esses sistemas são comuns no Atlântico Sul, especialmente entre o Uruguai e o sul do Brasil, onde geram temporais, ventos costeiros e às vezes ressacas marítimas significativas. O ciclone extratropical de junho de 2023, por exemplo, causou destruição ali em partes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, demonstrando seu potencial destrutivo mesmo fora da zona tropical. Então, o tornado é um evento local e convectivo, se forma sobre o continente. Se ele passa em cima de um corpo d'água, ele pode sugar a água desse lago, desse mar, se tornando então uma tromba d'água. Não confundir com cabeça d'água. Cabeça d'água é quando você tem uma chuva torrencial próximo da cabeceira de um rio, gerando ali uma cheia repentina que desce velozmente rio abaixo e é muito perigosa. Muita gente, principalmente aqui onde eu moro, fala que quando chove muito assim, caiu uma tromba d'água, e isso está errado. O nome desse fenômeno é cabeça d'água. A tromba, como eu falei, tem que ter aquele funil, realmente uma tromba ali, de um tornado quando passa num corpo hídrico. Já os ciclones se formam todos sobre os oceanos, tá? O ciclone tropical é um sistema termodinâmico alimentado por calor oceânico. O subtropical é uma transição entre o tropical e o extratropical. E o extratropical é um produto do desequilíbrio térmico entre duas massas de ar. Em última análise, tanto tornados quanto ciclones são expressões diferentes de um mesmo princípio físico: a busca da atmosfera pelo equilíbrio. Onde há diferenças de temperatura e pressão, há movimento. E onde há movimento, há energia sendo redistribuída. A atmosfera é um motor termodinâmico que tenta incessantemente compensar seus desequilíbrios. Os tornados mostram a força concentrada da instabilidade local, enquanto os ciclones representam a força distribuída dos contrastes planetários. Ambos revelam a potência da natureza e a importância de compreendermos esses mecanismos que os geram, não apenas para fins acadêmicos, porque é bonitinho aprender, mas também para aperfeiçoar os sistemas de alerta e de mitigação de desastres, tanto para os cientistas quanto para as pessoas. Saber como funciona o fenômeno vai fazer com que você haja de acordo com a gravidade de tal. E como cientistas e educadores, é nosso papel traduzir essa complexidade em conhecimento acessível, combatendo as desinformações, as fake news, os vídeos por IA, né, que tem muito por aí, e mostrando que por trás da destruição há sempre uma lógica física. E entendendo essa lógica, a gente pode criar mecanismos para tentar mitigá-lo. Aí detalhe, como eu vi alguns comentários a respeito disso, isso aí é ensinado nas escolas, tá? Conteúdo do primeiro ano do ensino médio em Geografia Física. O problema é que na escola pública e em muitas privadas também, são apenas 2 aulas de Geografia por semana. Então os professores precisam sintetizar os conteúdos para conseguir cumprir o currículo mínimo. Ou seja, a gente precisa resumir tudo para dar conta de dar tudo para o aluno, senão ele vai acabar não vendo alguma matéria. E para finalizar, eu vou deixar a indicação de 3 livros para quem quiser se aprofundar melhor no assunto. São livros que eu tenho aqui que eu utilizo nas minhas aulas, tá? O primeiro é esse aqui, Climatologia Fácil. Ele é um livro para leigos, então assim, se você não sabe nada de atmosfera e quer começar a aprender, comece por esse aqui que você vai entender os principais fenômenos de forma bem clara. Detalhe, agora você pode comprar esses livros clicando aqui no ícone na própria tela, né? Aqui na parte inferior esquerda, se eu não me engano, ou esquerda ou direita, você procura aí, vai ter um símbolozinho de uma sacolinha, você clica lá e já vai ter esses livros aqui linkados.
O link da Amazon vai continuar funcionando no primeiro comentário fixado, mas agora você pode comprar por aqui também, no Mercado Livre ou Shopee. E detalhe, tá? Se você comprar usando esses links, você me ajuda, porque uma parte, né, vem de comissão para mim. Então você me ajuda a continuar produzindo conteúdo e já compra o livro que você já iria comprar. E detalhe, o preço não aumenta não, tá? Você não vai pagar mais porque eu vou receber comissão, não. O preço é um só, e aí uma parte dele, por eu estar indicando, né, eu acabo recebendo. E eu sou bem sincero quanto a isso. O outro livro é esse aqui, ó. Para entender a Terra, é uma linguagem um pouquinho mais robusta, mas bem interessante. E o detalhe é que não tem coisa só de atmosfera, não. Tem coisa da Terra toda. Então, aqui é um manual completíssimo para você entender todos os fenômenos do nosso planeta. Vou deixar aqui também, talvez eu não deixe essa edição, que esse livro meu é um pouco mais antigo, talvez tenha uma edição mais moderna ali. E tem também esse aqui, o Decifrando a Terra. Decifrando a Terra é parecido com o Para Entender a Terra, você pode comprar ou um ou outro. Vou deixar o link ali também, carro-chefe de todo mundo que ama o planeta Terra e quer aprender sobre todos os fenômenos corretamente. No mais, faz todo aquele pacotão do YouTube, tá? Você se inscreve, comenta, compartilha esse vídeo para as pessoas entenderem melhor a relação desses fenômenos atmosféricos e, é claro, também você pode hypar o vídeo, se tornar membro, tudo isso aí. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Que a força geográfica esteja com todos vocês. E eu escolhi essa camisa aqui hoje, não é por acaso não, tá? É porque como a atmosfera fica brigando o tempo todo com ela mesma para manter o equilíbrio, também Star Wars, esse é o plot, né, de Star Wars. É o lado da luz e o lado da escuridão, a todo momento brigando ali para manter o equilíbrio da força. Então eu acho que combinou bem com o tema. Que a força geográfica esteja com todos vocês. Tchau, tchau.